Bom dia a todos, eu sou o Wilson, também sou aluno de mestrado, também faço parte do grupo do professor Tuca. Como o Marlon e a Milena, eu também trabalho com processos oxidativos avançados, só que diferente deles, eles trabalham com um único fármaco. Eu trabalho com um mix, eu trabalho com 5 fármacos, do mesmo grupo dos fármacos do Marlon, que eu avalio a interação da toxicidade entre eles. Só que, diferente do trabalho deles, que eles é mais focado para os processos oxidativos, o meu trabalho ele é mais voltado para ensaios de toxicidade, que eu avalio a interação dos meus fármacos a partir desses diferentes organismos. E aí, hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que ela está sendo disseminada agora no Brasil, que ela é conhecida como ARI, que é a avaliação de risco ecológico, onde você pode tanto aplicar para organismos aquáticos como organismos terrestres. Aí, para ter uma parte introdutória, tem a toxicologia, que ela nada mais é a avaliação de substâncias químicas, onde ela avalia a origem do composto, os seus mecanismos e os seus modos de ação. A partir daí, ela possui uma ramificação que ela compreende várias áreas de conhecimento, que ela pode ser aplicada em diversos segmentos da área acadêmica, desde a bioquímica, química, ela envolve as partes físicas, químicas e biológicas. E uma forma mais específica e mais detalhada desses ensaios seria a ecotoxicologia, que seria a toxicologia mais a parte que você vai utilizar os micro-organismos, que ela compreende os efeitos das substâncias químicas perante os organismos, avaliando organismos especificamente, avaliando populações, comunidades dentro de um ecossistema definido e também interações com o meio ambiente, que aí também é o mesmo caso da toxicologia. Ela possui uma ramificação muito grande que ela pode ser aplicada. E também ela compreende a oceanografia e a limnologia, que é o que não está encaixado na toxicologia. A aplicação dos ensaios de toxicidades, para que eles existem? Eles são estudos em áreas contaminadas e monitoramentos ambientais, porque eles são ensaios rápidos, então você pode ter um diagnóstico prévio para você tomar uma iniciativa de uma solução rápida, para você tentar determinar o problema. Também avalia impactos sobre a biodiversidade do meio que você está analisando. Avalia a qualidade das águas, porque todas as normas que a gente tem no país, ambas, elas necessitam de critérios que devem ser estabelecidos para você estar considerando essa água de boa qualidade. E um dos critérios para você identificar isso, você tem que realizar ensaios ecotoxicológicos. Também estabelece limites máximos de lançamento de efluentes hídricos, que também compreende as legislações. Determina a toxicidade dos agentes químicos, efluentes, lixiviados, resíduos sólidos e novos produtos que são determinados, como é o caso que o Marlon e a Milena falou, os produtos de degradação. Eles não necessariamente podem ser mais ou menos tóxicos. A partir de ensaios ecotoxicológicos você pode determinar isso. Avalia a necessidade de tratamento dos efluentes líquidos quanto às exigências de controle ambiental. Estima os impactos provocados e dentre outros parâmetros também que são determinados. Agora falando um pouco sobre a avaliação de risco ecológico. Ela já existe há muito tempo, porém, no Brasil ela é pouco utilizada. A princípio, ela só é aplicada. Existem trabalhos publicados apenas para organismos terrestres. Para organismos aquáticos ainda não existe. Ela é um processo que avalia a probabilidade dos efeitos ecológicos adversos ocorrerem ou passarem devido à exposição de mais fatores ambientais, porque ela envolve uma gama de ensaios químicos, biológicos e ecológicos. Há 2 tipos de aplicação dessa avaliação de risco ecológico, que seria a preditiva, que ela vai avaliar as novas substâncias que estão entrando no mercado, porque como o Brasil ele possui uma ramificação muito grande de compostos, então
atualmente a gente não tem o controle mais de quantos produtos são gerados. E a partir de um único produto, devido às suas contaminações, devido às suas reações que acontecem no ambiente, são gerados vários outros subprodutos, e esses subprodutos, muitos deles não são legislados, e alguns deles a gente nem conhece o seu potencial toxicológico que pode estar agredindo o meio ambiente. E também existe a área histórica, que já são as áreas contaminadas que elas vêm sendo estudadas ao longo do tempo. E aí, ambas possuem as agências regulamentadoras e os seus valores orientadores também para cada determinado tipo de processo. Aí, para que a gente realiza uma avaliação de risco ecológico numa área contaminada? Para decidir sobre as remediações, o que se deve ser feito para você tratar essa área, para que o mínimo de custos você gere. Você não vai ter uma área contaminada que você vai aplicar uma técnica que o resultado seja a longo prazo, e que você vai ter um grande investimento e talvez o resultado não seja tão satisfatório. Então esse é um dos parâmetros que se avalia. Avalia os seus danos e os prejuízos ao ecossistema local, determina a biodisponibilidade dos produtos que estão contaminando e também o significado ecológico da contaminação. Aí, dentro da avaliação de risco ecológico, existe a tríade, que é a ferramenta utilizada, que ela determina a relação do efeito e do risco desse contaminante no ambiente, a partir de análises químicas, ecotoxicológicas e ecológicas. A base da ARE seria esses três parâmetros, onde você vai determinar e afunilar cada vez mais o seu problema para você poder determinar uma solução. Como eu disse, no Brasil, essa técnica ela é muito pouco utilizada. O primeiro trabalho que existe é de 2010, que é do grupo dessa professora Niemeyer, que é um grupo que existe no Rio Grande do Sul, e é um dos únicos trabalhos que tem, e ainda é para organismos terrestres. Aí, como eu disse, que ela compreende os três segmentos, que são a química, que é a concentração dos contaminantes versus a legislação e o que se tem na literatura. O ecotoxicológico, que é a realização de ensaios ecotoxicológicos, diretamente compreendendo no máximo de níveis tróficos possíveis. E o ecológico, que seria o levantamento das espécies de campo, para você determinar qual foi o impacto realmente gerado naquela área. E aí os possíveis meios de contaminação que podem ser aplicada essa técnica seria o ar, a água e o solo. Aí um exemplo, para ficar um pouco mais claro de como seria a aplicação de uma avaliação de risco ecológico, seria, primeiro você vai identificar a área que você vai estudar, que aí você inicia o estudo da área estar contaminada, um mapa conceitual que seria o detalhamento, que aí é a aplicação dos ensaios químicos, ecotoxicológicos e ecológicos, e o plano de análise, que seria a tríade, que é a avaliação dos riscos e do risco-efeito envolvido nas três vertentes que você vai estar analisando. Aí, quando você vai escolher, você vai determinar a área que você vai estudar, ela está diretamente relacionada ao capital natural do ambiente. O que seria o capital natural? Seria tudo que o ser humano ele consegue extrair da natureza. Porque, por exemplo, uma área que você tem uma plantação de eucalipto, você extrai toda essa madeira sem perceber as consequências que vão estar gerando depois. Tipo, isso seria uma coisa que determinaria o capital natural. Por exemplo, aqui, essa área, era uma área de mineração, que por muitos anos ocorreu a extração do minério, depois essa mina foi desativada e não ocorreu um estudo detalhado, um acompanhamento correto para a recuperação dessa área. Logo, ela ficou toda devastada, cheia de erosões, sem cobertura vegetal nenhuma e sem nenhuma biodiversidade. Aí, o mapa conceitual, levando em consideração, por exemplo, aquela área anterior, que era uma área de mineração, foi avaliado o solo, a água superficial, a água subterrânea. Todas elas possuem diversos segmentos de rotas que vão estar levando
tanto para os organismos aquáticos, organismos terrestres e todas essas rotas, seja água superficial, água subterrânea ou o solo, todos vão levar o ser humano. Então, a gente vê que, tipo, independente da consequência que você toma, ou você vai ter o escoamento superficial, ou você vai ter a lixiviação para a água subterrânea, e todos vão estar diretamente relacionados ao ser humano. Aí o plano de análise, depois de você ter feito esse mapeamento detalhado, você vai descrever as medidas e os métodos a serem utilizados, que seria a avaliação de risco ecológico diretamente. E o plano de análise, ele é dividido em duas fases. Uma fase que é a de varredura e a fase de uma avaliação detalhada. Porque é a partir da fase de varredura que você tem uns ensaios prévios, que você vai determinar quais vão ser a avaliação detalhada que você vai utilizar para não escolher uma técnica que não seja apropriada e que também denote menos custo para você estar realizando a análise. Que tudo isso está diretamente relacionado ao objetivo de você escolher as técnicas adequadas, que também, como eu já disse, está relacionada ao custo-benefício. A primeira fase, que é a varredura, são ensaios rápidos, também conhecidos como ensaios agudos, que você tem o seu resultado rápido. Para os ensaios químicos, você faz uma varredura qualitativa do que realmente tem naquele local. Depois, para os ecotoxicológicos, você pode fazer ensaios agudos, tanto terrestres como aquáticos, que terrestres, como exemplo, poderiam ser utilizados colêmbulos, minhocas, inquitreídeos, e aquáticos podem ser utilizados dáfnias e a vibriofiche, como o Marlon e a Milena já falaram um pouquinho sobre a bactéria, que ela é uma bactéria luminescente. E como os ecológicos, existe uma técnica chamada bait-lâmina e o teste de cobertura vegetal. Esse teste de bait-lâmina, eles são umas lâminas de mais ou menos 20 centímetros de comprimento, ela é perfurada, e aí quando você vai realizar o teste, existe um alimento que você preenche todos esses furinhos da lâmina e injeta ela no solo. Aí depois de 48 horas, você retira essa lâmina do solo e se tiver algum organismo, eles vão estar aderidos nesse alimento, que é como se fosse um atrativo para eles, e aí quando eles entram nessa lâmina, eles ficam presos. Aí a partir do término do período do teste, você consegue quantificar se existem micro-organismos no solo ou não. Todos esses são ensaios agudos que você consegue determinar o resultado em no máximo 48 horas. Aí a segunda fase, que seria a fase detalhada, para os ensaios químicos, você faz a parte quantitativa, que daí você vai analisar quanto de cada composto que você encontrou tem no determinado local. Para os ensaios ecotoxicológicos, aí você também faz um ensaio mais detalhado, que são ensaios crônicos com uma durabilidade maior. Também podem ser utilizados organismos terrestres, organismos aquáticos e também você pode avaliar a fitotoxicidade através da cobertura vegetal. E para os ensaios ecológicos, existe uma técnica também chamada mini pinchfall, que é a coleta da fauna local. É um equipamento que você coloca ele no solo, e aí dentro dele você coloca formol e algumas outras substâncias e um pouco de alimento que vai atrair esses organismos, que ele fica lá no local por uma semana mais ou menos, e aí os organismos vão caindo lá dentro. E aí a finalidade de você adicionar o formol é para que o organismo não se degrade, porque aí depois desse período você também pode contabilizar a fauna local presente para você ver se realmente a substância química que está lá contaminando, ela está afetando diretamente ou não o seu ecossistema local. Aí, para o Brasil, o que a gente tem de norma de organismos aquáticos que podem ser aplicados usando essa técnica seria a toxicidade aguda, que seria para a dáfnia, a crônica para a seriodáfnia, ambos são microcrustáceos aquáticos. Também pode ser realizado ensaios de toxicidade crônica com algas, com bactérias, que é a vibriofiche, que a gente utiliza aqui no nosso grupo, e também pode ser realizado toxicidade aguda com peixes. E para a toxicidade terrestre, pode ser realizado a fitotoxicidade,
pode ser também realizado com colêmbulos, minhocas e inquitreídeos. Ambos são organismos utilizados tanto no Brasil quanto no exterior, como organismos indicadores para você determinar se a sua amostra, o seu solo, a sua substância, seja matriz aquosa ou matriz sólida, organismos reconhecidos internacionalmente como organismos bioindicadores. E para exemplificar um pouquinho melhor, aqui está explicando como faz o ensaio aquático. Primeiro você tem a sua solução estoque, aí você realiza as suas diluições, aí você tem, para esse ensaio crônico especificamente, você tem que fazer 10 réplicas. Em cada réplica você coloca 50 ml e um organismo, que a partir de 7 dias você avalia o número de reprodução de cada organismo, porque existem nas normas, tanto nacionais quanto internacionais, parâmetros que preconizam cada tipo de teste, para você saber se você pode validar ou não. E como são ensaios crônicos, você tem que realizar esse teste o mais similar possível do habitat natural do organismo, o como ele é cultivado. Então, por isso, durante todo o experimento, ele recebe alimento e renovação da água dele também, porque ele é realizado o mais próximo possível das suas condições naturais. E aí, no final do teste, é contabilizado o número de organismos que nasceram em cada réplica aqui, no caso as 10. E aí, por exemplo, as normas internacionais, elas estabelecem que para esse tipo de teste ele ser validado, ele tem que, no mínimo, 6 potinhos desse ter atingido um número limite de 15 organismos. Se, por exemplo, 5 potinhos desses só tiveram o número de 15 organismos que nasceram em 7 dias, aí você não pode validar o seu teste. E isso todos os ensaios possuem as suas especificações para você estar podendo validar. E para os ensaios terrestres, que aqui é um exemplo de minhoca e de colêmbulos, você também tem o seu composto que você coloca no solo. Aí para a minhoca e para o colêmbulo é um pote assim retangular, e na metade do pote você põe o solo contaminado e na outra metade o solo não contaminado. E aí você pega um número de organismos, para a minhoca são 10, e você coloca elas bem no meio. E aí a partir daí elas vão penetrar no solo e vão decidir qual o caminho que elas vão, ou para o contaminado ou não contaminado. E aí no final do término do teste, você coloca uma divisória aqui no meio do solo e conta quantos organismos teve em cada lado. A partir daí você vai também identificar o grau de contaminação desse solo. A mesma coisa seria para os colêmbulos. Também é o mesmo processo. É num recipiente, onde o solo é dividido em 2 proporções diferentes. Cada metade é um é o lado do solo contaminado e o outro não. Você expõe os seus organismos e depois do período do teste você faz a contagem. Só que para os colêmbulos é um pouquinho mais difícil, porque para as minhocas você consegue visualizar o organismo, já para esses aqui não. Então, para a leitura, aqui é o solo normal do teste. Para a realização, depois que termina, você tem que pôr água dentro do recipiente, e esses organismos, quando você adiciona água, eles flutuam. Só que se você tem um solo, dependendo da coloração dele, você não vai conseguir identificar. Então, você adiciona um corante na água, que fica mais fácil visualizar os organismos, que seriam esses pontinhos brancos. E aí você também realiza a contagem e determina o grau de contaminação. Seria basicamente isso. Perguntas? Wilson, Oi. 2 perguntas. A primeira é como é a escolha dos organismos para a realização dos testes? Quais são as prioridades? Tá. Tanto para ensaios aquáticos quanto terrestres, você tem uma gama muito grande de organismos.
Aí, a partir da sua matriz, você vai afunilando e identificando qual organismo que é. A prioridade, você tem que escolher sempre um organismo mais sensíveis, porque é a partir desse organismo que ele vai proteger o resto de todo o ecossistema. Não adianta você escolher um organismo que seja resistente à sua substância para você fazer, sendo que todos os organismos abaixo dessa cadeia não vão estar protegidos. Então, você tem que sempre levar em consideração organismos mais sensíveis para que eles possam proteger os organismos acima da cadeia. E a segunda pergunta é sobre a legislação. Hoje nós temos na legislação a indicação, né, a sugestão de 2 níveis tróficos com organismo. Sim. Enquanto já na internacional nós temos 3, né? Isso. Então, como você vê isso da importância do monitoramento desse organismo? Se poderia passar como parâmetro já? Ou se, como você vê também a importância de colocar os organismos antes da realização das análises físicas e químicas, né, que são estabelecidas, como já está visto lá na química, por exemplo, da cafeína, servindo como um parâmetro, né, anterior. O que você acha sobre isso? Assim, se a gente for levar em consideração, o ideal seria a realização de ensaios utilizando 3 níveis tróficos, porque a partir daí você consegue realmente confirmar o nível de contaminação do seu composto para você estar predizendo limites para você estar estipulando para a legislação. No Brasil é utilizado 2 níveis tróficos, porém é aceitável, mas, por exemplo, no exterior é utilizado, primeiro você faz um ensaio com alga, depois um ensaio com micro-organismos crustáceos e depois um ensaio com peixes, que você consegue atingir todos os níveis tróficos da cadeia. Utilizando 2 ou 3 níveis já é suficiente, porque se você tem, por exemplo, um derramamento de alguma substância química em um rio, e aí de abastecimento, por exemplo, você vai fazer a paralisação desse abastecimento, vai ficar pensando loucamente qual é a atitude que você vai tomar, enquanto isso a sua população está lá sem água. Então, a realização desses testes aquáticos, principalmente os agudos, que você tem um resultado rápido, faz com que você tome decisões rápidas e não afete diretamente a população. Seria, acho que, mais ou menos isso. Alguma mais? Bom, obrigado, Wilson. Pessoal, antes de sair para o COF, queria dar 2 recadinhos. O primeiro deles é quem não assinou a lista, por favor, assinar, pois a gente vai enviar os certificados de acordo com a participação por dia. Então, todos os dias ou períodos? Dias, né? Todos os dias, então, por favor, assinar a lista. E o segundo também sobre o sorteio. A gente vai realizar sorteios antes do almoço e antes do final do evento hoje. Então, quem não pegou o número também, por favor, pegar ali fora. Então, todos estão convidados aí para a sala do COF agora. Obrigada. Em 20 minutinhos a gente volta.